Hoje eu tô aqui com o Lucas Nelly e a gente vai falar sobre a história dele no body surf. Então fica ligado. Lucas, faz muitos anos, né, que você ficou conhecido como Shark. E há quanto tempo que tu pratica body surf? Como que começou a tua história nessa modalidade? Você começou praticando o surf tradicional ou já foi direto pro body surf? Então, eu comecei praticando um surf tradicional de pranchinha. Eu peguei uma 511 para começar, que foi o maior perrengue. E aí depois eu troquei por uma 60, que já me deu uma melhorada. E depois eu troquei essa 60 por uma 63. Aí eu consegui desenvolver um pouquinho melhor por causa do meu tamanho e tudo mais. Mas eu fiquei por uns 2 anos surfando de prancha, só que eu não me encontrava naquela modalidade de surf. Eu gostava, era um surf mais de final de semana, mas quando eu mudei o meu estilo de vida, né, e passei a E a galera do bug xaropar com esse som? trabalhar como salva-vidas, eu comecei a mudar a minha relação com o mar. E aí, dessa forma, eu conheci o handsurf, primeiramente através de um amigo meu, né, Boy, que faleceu ano passado, em dezembro. E através dele também, ele me estimulou a fazer as minhas primeiras pranchinhas, meus primeiros handplanes. E engraçado que meu primeiro handplane, ele tinha um tubarão desenhado atrás, né? E que foi quando veio toda a história aí do tubarão que pulou na minha frente e tudo mais. E aí o body surf veio caminhando junto nessa trajetória, né? Eu fui pegando onda de prancha e sem prancha, com hand e sem hand. E aí eu vi que eu estava me aprimorando nos dois, e eu sempre tive um sonho de criança de ser atleta. E eu tentei na natação, no futebol, no vôlei. Eu sempre fiz... Todo esporte que eu praticava, eu mandava muito bem. Eu sempre me destacava de alguma forma. Bastava eu querer me dedicar. Mas eu já aos 27 anos, eu não imaginava que eu ia me tornar atleta de novo. E aí eu passei a me tornar um atleta de alta performance através do body surf e do handsurf. E agora eu tô com 33 anos aí, já com uma história já nessas modalidades. Então foi 6 anos atrás, é isso? Isso. Que começou essa história inteira. E durante esses 6 anos, fala aí das tuas conquistas. Então, eu comecei, eu não vou lembrar de todas, muitos troféus, inclusive já foram até pro lixo. Mas eu comecei em Saquarema, onde eu fiquei em 3º lugar lá, em um mar que não estava legal, mas foi bastante divertido. Depois eu fui pro Peru e eu participei de um sul-americano lá, que eu fiquei em 3º lugar também. E depois eu comecei a montar uma trajetória de vitórias mais constantes. Eu fui tricampeão cearense, eu ganhei a primeira etapa do Titanzinho, depois eu ganhei as 2 do Caracol Point, que teve lá na Ponte Metálica. E aí eu fui também para o Rio de Janeiro, já disputei em Itacoatiara. Eu tenho 5 campeonatos baianos, né, de body surf e de handsurf também. O último agora eu também ganhei, teve o do Buracão e teve um na praia de Ipitanga, só para salva-vidas e convidados. Também fui campeão agora recentemente, no mês passado. E eu acho que eu tenho mais de 30 troféus aí nessas brincadeiras, sabe? Viajando e competindo. Esse ano no circuito brasileiro do Kapalua eu só consegui participar de uma etapa, mas já estou me organizando para o próximo ano eu participar de todas as etapas aí, dar trabalho para a galera também. Legal, show. E acho que uma das maiores dificuldades que as pessoas que querem ser atletas, que querem desempenhar, encontram na frente é a questão do patrocínio, ter alguém que apoie, né? Como que é essa tua relação? Você tem alguém que te apoia? Eu passei muito tempo fazendo tudo sozinho, né? Às vezes com a ajuda de amigos. Eu conseguia viajar, viagem para o Peru mesmo, foi um apoio de um amigo que me pagou minha passagem. Aí outros apoiadores me deram uma graninha para alimentação, hostel e tal, e eu consegui ir para o Peru e foi incrível. Mas eu fechei um apoio forte mesmo com a Kapalua, né, que é a melhor marca de muladeiras para body surf do mundo para mim, né? Estou com elas aqui, a Kapalua Tritão. Isso daí é aquela edição especial, Edição especial, modelo novo, Kapalua para os campeões. Muito show.
E então com essa relação com a Kapalua, eu comecei a conseguir viajar mais, porque eles estão sempre me estimulando, me apoiando, seja com mais nadadeiras, seja com uma contribuição de uma passagem. Nossa. Mas eles estão sempre me apoiando. E também tem meu patrocinador, que é o Tubarão Handboard, né? Que me patrocina com as pranchinhas, que pra mim são as melhores máquinas assim pra estar na água. Pra quem não conhece o Lucas, não teve a oportunidade de ver o que ele faz na água, quando vê pelo vídeo já é uma coisa assim, tipo, uau, que você fica de olho arregalado, porque você fala, como é que o cara consegue fazer todo esse tipo de manobra agressiva só com o pé de pato, só com a pranchinha na mão? Mas ver pessoalmente é outra história. Então tá aqui em Noronha e ver você na cacimba do padre, entrando num tubo, depois dando um rolo, depois dando uma pirueta, né? Chama até de pirueta, porque parece um boneco. O cara vai lá no alto e volta na base como se não tivesse acontecido nada. Aí o cara entra no tubo, dá um rasgadão e joga água. Parece que tá com uma prancha no pé, ao invés de uma prancha na mão. E eu acho que assim, tipo, esse teu estilo é um estilo muito radical. Chega a ser até agressivo. Eu acho que pra quem não conhece, olha assim e fala, caraca, não é fácil. Sim, não é fácil. Primeira coisa é o condicionamento físico, né? As pessoas que surfam de prancha, de bodyboard, quando experimentam surfar de body surf, até porque se empolgou, porque viu ali a gente surfando e quer experimentar, a primeira coisa que eles falam é: rapaz, como é que você consegue ficar tanto tempo na água sem ter uma prancha para se apoiar? Verdade. Então, daí a gente já tira que é um grau de dificuldade maior, de fato, surfar de peito, né, ou de handplane. Mas é isso, é muita integração, né, com o mar ali, para você fazer o movimento que o mar pede, para você respirar de forma profunda e conseguir se manter ali, se movimentar sem cansar. Tudo isso é muito importante. E aí, falando do meu estilo de surf, eu fui desenvolvendo ele aos poucos, né? Eu comecei a surfar com uma prancha que ela tinha um buraco no meio. Então eu segurava nela assim e entrava água, que fazia um esguincho para cima, muitas vezes ia para o rosto. Mas desde aí que eu já sentia que o meu estilo de surf era mais agressivo mesmo, de fazer essas manobras aéreas, de dar rasgadas. Mas aí quando eu conheci o handsurf alagoano, né, o handsurf alagoano, que a pranchinha ela simula, ela tem o mesmo design de uma prancha de surf, né, de surfar em pé, só que ela é pequenininha. Podia estar com ela aqui agora, por sinal. A gente vai colocar agora, enquanto a gente explica, vai aparecer a pranchinha. Pronto. E aí ela, essa pranchinha, que ela tem esse formato já específico igual do surf, ela te ajuda a fluir mais, dar manobras mais expressivas, você consegue botar mais peso no fundo dela do que na frente, usar mais as bordas, e aí para você fazer rasgadas, né, o cutback, fazer um floater. Nossa, na cacimba esses dias tirei um floater lindo, que bati mesmo, furei o lip, andei e voltei nela assim, arremessado para frente, assim, foi uma sensação incrível. E é isso, o leque de manobras muito maior, traz essa radicalidade de fato. Me inspirei muito na galera de Alagoas, né, a galera das antigas mesmo, o Léo Curren, Alberto Mariano, né, o Bel, o Sivori e o Nivaldo Potes. Esses 4 foram assim dos primeiros que eu comecei a olhar muito assim, ver o estilo e falar, pô, eu quero fazer isso, como é que eu faço isso? Olho, entendo. Até pergunto para eles, Bel é um cara que sempre tá mesmo também me estimulando, o Léo Curren, me falando o posicionamento do hand, pô, tu tá fazendo de um jeito, pode ser assim. Então, eu desenvolvi o meu estilo, mas eu também aprendi muito olhando. Eu acho que é muito importante esse poder que a observação tem, você olhar e você entender como funciona o movimento e se imaginar fazendo esse movimento. Então, tudo na vida começou através de pensamento, né, para depois ser materializado. Então, quando a gente imagina fazendo, já é um passo bem grande para conquistar as manobras e essa forma de se movimentar no mar. E das ondas que tu já surfou no mundo, no Brasil, qual a tua predileta? Minha predileta é aqui na Cacimba do Padre, né? Sem dúvidas, aqueles triângulos que formam ali entre os dois irmãos e aquela parede que abre perfeito, né? Até a beira. Nossa, né? Até quando é pequeno. Esse cara aqui, até quando o mar tá pequeno, todo mundo fala que não tem graça. O cara consegue fazer 4, 5 manobras e percorrer longe. Quando você olha, cadê ele? Tá muito distante. Eu fico assim, ó, com ele desse tamanho, com a boca aberta. Já peguei várias ondas. Eu pego a da frente, o Lucas pega de trás, ou vice-versa. E quando volta, eu tô assim, ó.
assistindo, porque eu fico de boca aberta, porque realmente é difícil. Você conseguir sair da base, vai pro lip, volta no tempo certo, é muita precisão, muito time. Se tu pudesse chutar quanto tempo demorou para tu conseguir fazer essas manobras com precisão, quanto tempo tu diria que foi? Então, eu diria que esse último ano foi o ano que eu mais evoluí, né? Mas cada ano é importante, né? Porque cada ano é um passo. Mas sempre um passo de cada vez. Mas eu senti que esse último ano eu consegui me desenvolver muito mais, consegui aproximar mais o estilo do surf mesmo ao estilo alagoano. A fazer a questão do base lip mesmo, né? Para atacar o lip, não fazer aquela rasgada no meio da onda. Sim. Então aprendi a mais a descer e a subir na onda. Que fez toda a diferença para evoluir em todos os aspectos, assim, a nível de manobra. Mas é isso, eu não sinto que em um ano que você vai fazer isso, sabe? Tem gente que tem talento e rapidinho desenvolve. Mas o importante é estar sempre em busca da evolução, é estar sempre perguntando, sempre olhando e treinando, né, para fazer sempre melhor. Em qualquer onda dá para fazer essas manobras? Até nas mais cheias, como que é? Então, dá para fazer quando a onda está muito cavada, que é um problema, né? Se a onda estiver cavando rápido, for uma onda fechadeira, posto 5 de Copacabana. É difícil você dar uma rasgada lá, porque a onda ela fecha muito rápido. Então é muito mais fácil você fazer um drop, entrar e morrer dentro de um tubo, que raramente você sai. Agora, se você ainda continuando pensando no Rio de Janeiro, olha para São Conrado, né? Que por sinal, salve em São Conrado. É uma onda que ela é forte, ela abre muito. Então para você entrar, sair de tubo e dar uma rasgada, um cutback, bater, fazer um float, é muito mais fácil. A onda pede, né, as manobras. Então tem esse diferencial. Mas adoro onda de todo tipo. Eu acho que uma dica que eu posso dar com relação a resultados em campeonatos é treine em todo tipo de mar. Não é treinar quando o mar tá bom. Né? O que é mar bom? Pra mim o mar tá sempre bom. Então ele tá pequenininho, tá lindo. Tá grande, tá lindo. Ele tá mexido, tá lindo. Então, quando a gente treina em diversas formas, quando chega em um campeonato, a gente tá pronto para a forma que o mar estiver. Então, um campeonato não vai garantir que vão ter ondas perfeitas, que vai estar clássico. Então você tem que estar preparado para o que você vai receber ali. Sim. E do handsurf de Alagoas, eu acho que ainda não tem muitas mulheres conseguindo fazer essas manobras, né? Eu acho que eu vou pegar uma pranchinha dessa e vou tentar me aventurar nessa história. Conhecer essa galera de Alagoas. Já que eu já tô vendo muito aqui de cara, né? Vendo você fazendo, vou conhecer a galera de Alagoas e vou tentar praticar isso aí. Ainda pode ter dica pessoalmente. Ó que moral que eu tenho aqui. Ainda consigo pegar os detalhes aqui sem ficar me matando muito, meu. Né? Com certeza. Vou tentar fazer mesmo, porque eu acho que é totalmente diferente, é outro mundo. O handsurf com as handplanes tradicionais, comparado com as de Alagoa, é muito diferente. Você vê que tem pressão, tem agressividade, a forma com que aquela cordinha fixa na mão é diferente, a outra é uma alça, né? E eu só uso essas que tem alça, já usei essa de buraco que você comentou, não curto muito por causa do atrito, mas as de Alagoas só tentei uma vez, mas era muito grande a alça e não combinou, ficou muito solto, mas eu acho que se for uma pranchinha melhor, pode ser que consiga fazer algo aí pela frente. Vamos ver, né? Novos capítulos na minha vida de body surfer, hand surfer, né? De repente fazer uma pranchinha proporcional, né? Um pouco menor, mas com o mesmo formato. Onde você faz menos esforço, mas também consegue fazer manobras com a mesma radicalidade. Show! De repente fazer uma pranchinha proporcional, né? Um pouco menor, mas com o mesmo formato. Não tô achando lá, como é que abre isso aqui, meu? Ai, que caracas! Palmarzinho novo, cara. Dá uma olhada. Foi muito bom ter ganhado essas pranchas, né, as duas. E aí agora eu vou estar alinhada aí pra conseguir melhorar no handsurf de Alagoas, porque tava sendo um empecilho conseguir entrar na onda com velocidade. Não tava conseguindo entrar nas ondas que tinham um tamanho melhor, uma formação melhor, porque pesava muito na hora de fazer a remada. E eu acho que depois desse papo que a gente teve, eu espero que mais pessoas possam estar motivadas para ir pro mar, né? Seja pro body surf, seja pro handsurf, seja pro handsurf tradicional pro alagoano. É isso, galera. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no Instagram do meu amigo. Fala aí, Shark, qual que é? Shark_Nelly. Segue que vale super a pena. O cara não é só ligado no body surf, o cara é um ativista ambiental, tá sempre envolvido nas questões da natureza. O cara é show de bola e vale muito a pena acompanhar de perto. Bom, e se você gostou desse vídeo, lembra de deixar até aquele comentário que vale a pena, a sua opinião, o que você quer ver mais nos episódios futuros, se você gostou ou não da presença desse cara aqui, que eu acho que
Acho que ninguém vai reclamar, né? E é isso, galera. Então fica ligado aí nos próximos episódios que virão, ativa o sino das notificações. E é isso. Aloha, galera. Até a próxima!